Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus. Vamos falar com um rosariense, mas que não é de Rosário do Sul. Ele é rosariense que nem eu, que eu sou um porto-alegrense, mas rosariense José Antônio Ceglia, Italiani, Calabrese. Tutti buona gente. Tudo bem? Como vai, Ricardo Holandini, querido amigo e também descendente de italianos como eu e do Colégio Rosário. Nossa Senhora do Senhora Rosário. do Rosário. Vem cá, me conta uma história, tá? Eu queria falar algumas coisinhas rapidinhas contigo que eu acho importante, tá? Do Ceglia Irmãos, que me lembra muito, né? Eu tenho uma saudade, um carinho muito especial, porque muita roupa minha que foi feita por algum alfaiate ou costureira saiu de tecidos lá do Ceglia Irmãos, tá? E falar dos calabreses, que tomam conta do Rio Grande e do Brasil nas tuas mãos, aí, que tu é um entusiasta daquela região da Itália, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Da Ceglia Irmãos, a recordação dos irmãos empreendedores, e eles realmente eram muito bons. Tu sabes que eu me lembro de uma coisa, não existia código do consumidor. Não existia naquela época. Mas se alguém chegasse com alguma mercadoria, com um pequeno problema que fosse, a mercadoria era de qualidade, eles imediatamente pegavam o produto e diziam, não, a responsabilidade é nossa. E diziam, depois eu falo com o fornecedor, agora o senhor escolhe um novo produto. Quer dizer, uma relação muito afetuosa com a comunidade. E daí, então, o sucesso que foi. A segunda, dos calabreses. Eu vou dizer o seguinte, tu foste muito importante na época, nós fomos, eu diria, um pouco ousados, eu diria loucos, porque nós fizemos o festival, o primeiro festival calabrese, trazendo 40 moraneses durante 15 dias em Porto Alegre. Foi tão impressionante o resultado, porque agitou a cidade, criou afetividade entre as diversas comunidades de raças, criou uma empatia e criou o desenvolvimento de negócios, tudo que nós queremos no turismo. E chegou a loucura tal que nós, se não fosse a pandemia, Orlandini, nós já estávamos com tudo tratado, nós íamos fazer um festival de Porto Rio Grande do Sul, lá em Morano Calvo, nós íamos levar danças folclóricas, nós íamos levar um show e nós íamos fazer, já tudo acertado, um churrasco na praça de Morano Calabro para 300 pessoas, com assadores nossos. Loucura total, loucura total. Nós não vamos perder esse objetivo. Quando tudo passar, nós recomeçaremos. E acho que Porto Alegre pode ser muito importante para esses eventos de país, de culturas, de etnias, porque nós somos uma capital que somos formados por italianos, por alemães, por poloneses, por judeus, por portugueses, açorianos, por todas as raças. Isso pode ser um trabalho fantástico que pode, inclusive, não só abrilhantar a cidade, como gerar renda e trabalho. O italiano, né, em geral, ele é muito afetivo. A gente viu que a Itália foi pegada, tomou um soco no peito do coronavírus. Foi terrível, a quantidade de mortes muito grande, eles não sabiam o que era. Começaram tudo errado, tudo torto, né? Perdidos, né? No que era aquilo atingindo o Ocidente. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, ninguém me convence que só morreram em torno de 5 mil chineses nessa história. E só uns 80 mil que se contaminaram, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Vai contar essa para outra, né? Vai contar essa para outra. Mas tu vê a situação, Célio, da Itália. Daí a gente viu aquele carinho entre eles quando eles tiveram que se isolar e aquela cantaria
nas janelas, Nas janelas. nas sacadas. Que coisa linda! Tu me passou muita coisa também disso. Aí tu ficasse encantado com esse carinho naquele momento difícil, que ainda é difícil, mas foi muito mais difícil lá na Itália. Uma vida muito intensa, uma vida de beleza e cultura que a Itália nos transmite, e que nós podemos em Porto Alegre. Porto Alegre sempre foi uma cidade de cultura, que não é mais, mas nós sempre fomos. Nós temos que reverter algumas coisas. Se lembra daquela música do Cleito e Cledir, que dizia: eu estou na fossa, deu para ti, eu volto para Porto Alegre. E hoje, infelizmente, nós estamos naquela ideia de que nós temos que sair de Porto Alegre. Então, nós temos que retomar essa esperança, esse Porto Esperança, esse Porto Alegre, para que nós possamos realmente fazer dessa cidade uma cidade diferenciada. E ela é possível pela cultura, nós temos aqui as universidades que podem gerar empregos diferenciados, de renda maior. Nós podemos fazer disso uma celebração na cidade, desde que nós paremos de nos enfrentar sempre com um problema para resolver e não se consegue terminar os sonhos. A discussão sobre o mercado, a discussão sobre a orla, a discussão sobre tantas coisas que nos trancam. E essa possibilidade nós temos que quebrar, porque nós somos uma cidade diferenciada. Porto Alegre é demais, mas nós precisamos trabalhar mais. Mas fizeram de menos Porto Alegre. Assim, eu só quero abstrair uma coisa, tu falaste da pandemia. Vamos voltar antes da pandemia. A cidade estava suja e continua suja. Esburacada e continua esburacada. Cheio de camelô. Tá? Nós tivemos ali o projeto do camelódromo, nós tivemos o Walter Nagelstein e o Idenir Sequim, que tiraram os camelôs do centro da cidade, deram dignidade aos antigos camelôs e colocaram eles lá no camelódromo. Agora a cidade andou para trás, Célia. Tudo está ruim, mal pintada, mal conservada, as praças um horror, né? Não dá para andar. Olha, eu realmente deu para ti, tá? Deu para ti, Porto Alegre, porque o que fizeram contigo nesses últimos quase 3 anos e meio, quase 4 anos, foi um abandono total. E uma briga política, tá? Fustigando todas as pessoas que discordavam de alguma coisa. Essas polarizações só atrapalham. Polarizações que só atrapalham, que tiram toda a energia da cidade. E realmente eu concordo contigo que tivemos grandes problemas. Eu te digo que eu estudo Porto Alegre, eu amo Porto Alegre. Isso é visível, todo mundo sabe que eu amo Porto Alegre. E as primeiras décadas do século XX em Porto Alegre, Orlandino, os europeus vinham nos visitar, tempo do Theo Witherspoon e tal, e ficavam impressionados com o traçado que nós tínhamos e com a arquitetura da nossa cidade. Era uma cidade com um centro belíssimo. Hoje nós ficamos descaracterizados. Precisamos retomar esse aspecto, porque isso vai desenvolver. O centro histórico, vamos fazer um breve parêntese. Um centro histórico que é belíssimo está completamente entregue. Aí o que acontece com a administração? O que acontece? Vem a administração e diz: vamos criar um pedágio para o centro histórico. Bom, nós estamos tentando um sonho de reconstruir o centro histórico, que já tem um problema de diminuição de frequência e que, como foi feito num modelo que foi muitas vezes empregado no Brasil, de separar o comércio da moradia, e que é um erro. As cidades europeias são misturadas, não são ou residência ou comércio. É uma coisa só, isso dá mais segurança. Imagina nós começarmos a criar um pedágio para Porto Alegre, com a alusão de que Londres tem um pedágio. Ora, nós somos completamente diferentes. O que vai acontecer na prática? Vai ter menos gente ainda no centro. Nós vamos ter problemas enormes. Perto de 400 mil pessoas trabalham no centro. O que nós precisamos é limpeza, é asseio,
é cuidado, é não ter as calçadas que nós temos na Rua da Praia. Eu me criei na Rua da Praia quando eles desfilavam na Rua da Praia. E era um negócio muito bonito, né, Célia? A Rua da eu Praia, ia para a Rua da Praia para namorar. Então, marcava com a namorada na frente da Casa Maçom, porque na Casa Maçom ali antiga era a única que tinha ar-condicionado nas vitrines. Então, no verão, a gente marcava para namorar. Quem é que tinha preocupação que, mas está entardecendo, nós temos que ir embora? Não! Aquilo ali era um espetáculo. Seguro, Então, nós tranquilo. temos que resgatar essas coisas, mas nós temos que resgatar com projetos concretos. Trabalhar o centro de Porto Alegre. Trabalhar. E não nessa polarização. Porto Alegre tem várias. Vamos pegar só um exemplo. Saindo do centro, indo para a Zona Sul, a Restinga é maior do que muita cidade do interior. Tem mais eleitores. Tem municípios com 1.200 moradores e são municípios com prefeito e Câmara de Vereador. Tá? A Restinga tem muito mais habitantes do que isso, é muito grande. E nós temos que tratar de uma maneira diferente. Tá? O que fazer? Vem cá. Tem que atender o transporte coletivo que está abandonado. Quem precisa mais de transporte coletivo? Um morador do Moinhos de Vento, de Petrópolis, da Cidade Baixa, que pode pegar um Uber, que daqui a pouco sai mais barato do que pegar um ônibus, ou um morador da Restinga? Esse nunca vai pegar. Então, tem que dar um jeito de manter um transporte público, porque as empresas privadas estão todas arrebentadas de transporte coletivo. E vão sobreviver do quê com essa pandemia ou no pós-pandemia? Então, essa visão, eu acho que tem que começar a ter uma visão moderna, mas não pode esquecer algumas coisas conservadoras do passado que deram certo, né? Landini, nós temos que tratar a questão da mobilidade urbana com seriedade e com competência. Nós temos universidades aqui que são capazes de nos auxiliar profundamente. Tecnopuc está aí para dizer, profundamente com esses temas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou, quando eu digo que amo Porto Alegre, não sou um alienado, não estou chamando de alienado. Eu quero dizer o seguinte, nesses anos todos de Câmara, eu fui sempre de ônibus. Então, posso te dizer que eu pego 4 ônibus por dia, entre 2 para ir e 2 para voltar. E vou te dizer, não é tão simples tu quereres convencer a classe média a usar o transporte público, porque passa muita dificuldade, principalmente em seu retorno à noite, por N motivos, inclusive de segurança. Então, na verdade, nós sonhamos com o transporte público, como as cidades modernas sonham e têm, mas nós tratamos muito mal o nosso transporte público. De sorte que o sonho de qualquer cidadão é não necessitar do transporte público, quando, na verdade, nós devemos dizer: vou usar o transporte público porque é muito melhor eu ir para o meu trabalho de transporte público. É o contrário. Se nós pensarmos, eu te desafio, a própria Carris, eu tenho sérias dúvidas, Landini, porque ela está muito mal. A própria Carris, se tu pegares um T9, em 7 horas da noite, vão passar 3 na tua frente que não param porque não tem mais onde botar uma pessoa. E tu ficas esperando por outro que possa vir e te recolher. Isso não é uma cidade que possa se dizer que ela é alegre. Ela deve ser alegre. Porto Alegre é alegre, Porto Alegre pode ser a Porto Alegre de esperança, mas nós temos que ter a coragem de adotar algumas coisas que são necessárias. Necessárias. O tamanho da prefeitura pode ter que não seja o ideal. Então, vamos ver. Não sei. Temos que examinar e tomar decisões para o bem comum, comprometidas com o bem comum. O que é o bem comum? É o bem de todos. Não é o meu bem, nem o somatório de cada um. Não, é o bem de todos. A quem interessa tomar essa decisão? A quem nós vamos beneficiar? A quem nós vamos beneficiar? Ao máximo possível. Nunca me esqueço, Landini, que numa reunião
da nossa entidade, que eu faço parte da DCE, dos Dirigentes de Gestão de Empresa, nós estávamos reunidos para entregar um documento, eu era presidente, sobre ética na política. Nós fomos a primeira entidade na década de 80. E quem estava nos recebendo no Congresso? O grande Ulisses Guimarães, com aquele carisma. E nunca esqueça a frase que ele disse: quando a gente se preocupa só com o bem de poucos e não nos preocupamos com o bem de todos, o que vai acontecer é que até o bem de poucos será perdido. Tem um princípio da doutrina social cristã, né, que fala sobre a subsidiariedade. Quer dizer, nós podemos, aquilo que nós podemos fazer, o menor pode fazer, o maior não deve se meter. Então, assim, o que o município pode fazer, o Estado não deve assumir. O que o Estado pode fazer, não tem porquê da Federação Nacional assumir. E o que o privado pode fazer, talvez não precise o público fazer. Eu tenho alguns questionamentos, acho que a Carris não precisa ser necessariamente pública. Mas isso é um modelo que nós temos que discutir todo mundo. Que tipo de transporte nós queremos? Até agora, alguém sabe o que nós queremos? Nós jogamos fora já várias oportunidades de ter um trem de superfície ou um metrô na cidade. A história do superfície, inclusive do próprio aeromóvel, do nosso amigo... O aeromóvel. Ele me disse concretamente numa reunião que nós tivemos na Câmara, na Comissão de Finanças, que a coisa mais fácil para ele era fazer o aeromóvel do centro até a PUC, até Viamão, porque era superfície plana. Por que não sai? Ele disse que, inclusive, teria financiamento. Eu disse, não, quando eu perguntei para ele, sim, mas não há dinheiro. Como não há dinheiro? Eu trago dinheiro. Dos financiamentos dos capitais internacionais. Imagina um aeromóvel sem poluição nenhuma. E aí nós jogamos fora tudo isso. Veja bem, ele sonhava com estações e utilização da Ipiranga como centros de convivência. Nós não teríamos, talvez, todos esses ônibus, né, passando por lá, que não precisaria. E seria uma energia limpa e renovável. Limpa. Né? A cidade seria a única cidade que poderia dizer no Brasil que tem um modelo diferenciado. Não saiu. Perfeito. Célia, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste, além de ver nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook, nos canais 20 e 520 da NET AIS, em algumas cidades no Vale dos Sinos, 26 e 526. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o José Antônio Ceglia Calabresi, tutti buona gente, e que agora, depois de tantos anos trabalhando na Câmara dos Vereadores, né, junto com o nosso amigo ali, o vereador João Carlos Nedel, resolveu entrar no campo, porque tu estava na arquibancada, tu estava nos bastidores, tu resolveu entrar no campo agora, e tu és pré-candidato pelo Progressistas agora, não é mais PP, não é mais Partido Progressista, é só Progressistas, né? Orlandini, tudo foi muito bem pensado. Eu me criei em toda a minha vida, seja nas entidades empresariais, seja nas entidades sociais, sempre com o espírito de serviço. Sempre para servir. A vida inteira nós tivemos essa convicção de que nós precisávamos realmente contribuir com
com a paz das pessoas, com o crescimento, com o desenvolvimento e com justiça. Então, eu não poderia me furtar. Eu poderia dizer, não, eu vou ficar na minha. Não, eu não me furto de assumir compromissos em que eu preciso servir. E servir de uma forma, digamos, contemporânea, com uma visão de política moderna, de serviço, de menos burocracia, de menos custo, de um aspecto mais estruturado para ser mais leve, para servir, para que realmente o uso responsável das verbas públicas chegue a quem mais necessite. Eu tenho certeza que essa bagagem, que foi uma alegria muito grande ter servido, eu posso contribuir com a cidade de Porto Alegre e com as pessoas que vivem em Porto Alegre. Célia, quais são as principais coisas? Nós falamos assim no ano passado, no início, né? A tua paixão, por exemplo, pelo centro de Porto Alegre. Eu recebo já há muito tempo, não é de agora. Tu sempre acha um lugar bonito e tira uma foto, posta nas redes sociais, e é uma arquitetura linda, e daqui a pouco tu bota alguma coisa lá da Itália junto, e a gente vê, pô, mas gente, tem tudo a ver, né? A arquitetura é bonito. Tem pouca gente que sabe que arquitetos italianos, arquitetos alemães vieram para cá, né? Nos ajudaram a fazer essa arquitetura tão bonita que nós temos no centro de Porto Alegre e outras regiões. O Theo Wiederspanner deu uma contribuição extraordinária como alemão. Os italianos, a Catedral, o Cine Capitólio, que é o primeiro cinema que era do Moranês, todos aqueles prédios que nós construímos em Porto Alegre foi de uma beleza num grande momento que a cidade viveu nas primeiras décadas do século XX. Marcou Porto Alegre, marcou. E acho que nós temos que continuar pensando que nós podemos marcar Porto Alegre. Eu te digo exatamente, vamos quebrar certas concepções, certos estigmas. Uma delas é que Porto Alegre não pode fazer turismo. Pode, porque Porto Alegre tem que ter eventos, porque Porto Alegre é uma cidade de turismo negocial ou de eventos. Nós fizemos, por exemplo, no caminho de Porto Alegre, que infelizmente nós não pudemos fazer esse ano, nós já tínhamos na última do ano passado, e hoje nós teríamos muito mais, 1.400 pessoas inscritas, que correspondia a 44 cidades do Rio Grande do Sul, sendo que uma vez tivemos um da Bahia e até um de Portugal, que vieram caminhar conosco, saindo da catedral, passando pelas Dores, indo em direção à Orla, Schenstatt, Aparecida e encerrando no Santuário de Santa Rita. Uma alegria incrível de caminhar pela cidade. Bom, nós precisamos de eventos turísticos para que nós possamos ter os hotéis mais repletos, para os locais de alimentação, para que haja um movimento. E claro que é evidente que nós precisamos de centros de convenções e locais para que nós possamos reunir o quê? Grandes eventos e congressos. Nós somos uma capital das mais avantajadas na medicina. Nós somos um polo de medicina. Nós podemos fazer disso um centro, de medicina. Está todo mundo aí louco para fazer isso. Aí vamos ter cada vez mais congressos, cada vez mais eventos. A cidade cresce, encorpa, gera desenvolvimento, gera emprego e renda. Só com o turismo nós podemos pensar em desburocratizar as estruturas públicas para que nós possamos gerar pequenas empresas e médias empresas que cresçam. Nós podemos trabalhar com o quarto distrito, com tantos sonhos que nós temos. Nós podemos ter N situações novas, um planejamento a nível urbano que possa realmente manter a cidade, conservar as linhas e desenvolver as linhas necessárias para a sua beleza. As praças e parques. As praças e parques, que nós temos mais de 700 entre praças e parques. É uma coisa fantástica. Agora, eles têm que estar bem cuidados. Eles têm que estar cuidados.
com segurança, com limpeza, para que nós possamos usufruir. Então, nós temos muita coisa boa para Porto Alegre. Muita coisa boa. E não dá para, cada vez que se tem uma ideia boa, vir com 10 pedras na mão para desmontar aquilo lá e mandar embora, né? Não dá para, cada vez que vem uma Mercado Livre para o Rio Grande do Sul, né, alguém cria tanto caso que eles vão embora, né? Eu entrevistei outro dia o deputado Edson Brum e ele me disse que a Mercado Livre adquiriu uma frota de caminhões. Onde é que comprou a frota? Em Santa Catarina. Onde é que vai emplacar? Em Santa Catarina. Onde é que vai contratar os motoristas? Em Santa Catarina. Onde é que vai gerar emprego, renda no entorno? Em Santa Catarina. E aqui estava em Gravataí, aqui do lado, ia respingar em Porto Alegre, porque gente daqui ia trabalhar lá, e o comércio daqui, quem sabe uma empresa de Porto Alegre não ia vender os caminhões para Mercado Livre. E a gente manda sempre embora tudo, porque tudo é ruim que vem de fora, né? Nós já tivemos o episódio da Ford, que tu bem te lembras, né? E o que significou o episódio da Ford para o Rio Grande do Sul. Não sabemos. E não é só a Ford, né? Parece que a gente não desaprendeu de mandar embora grandes empreendimentos. Esse modelo, essa necessidade de não polarizarmos, mas estarmos, nós podemos estar unidos naquilo que podemos estar unidos, podemos pensar diferente. Nós somos plurais, mas nós temos que agir às claras. Política feita às claras, Orlandinho. Nós temos que saber o que nós estamos dizendo. Nós temos que saber o que nós defendemos. Tudo às claras. A população precisa entender o que nós dizemos. E nós temos que ter uma retidão de modelo de construção de pensamento para que as coisas sejam realmente às claras, para o bem de todos. Para o bem de todos. Nós queremos uma Porto Alegre cheia de esperança, que possam nossos filhos dizer: eu não vou sair de Porto Alegre. Aqui eu tenho empregos valiosos. Aqui nós temos um ambiente sadio de desenvolvimento. Aqui eu vou ficar. E vai chegar mais gente para nós. Nós vamos receber também. Porque nós sempre recebemos as pessoas. Nós queremos receber as pessoas de outros lugares. Porque nós somos plurais. Plurais. Respeitamos a diversidade. Célia, sucesso para ti. Tá? Tenho um carinho muito grande por ti, lá do nosso tempo de colégio do Rosário, lá do Célia Irmãos e da própria Câmara de Vereadores, com o nosso amigo João Nedel, né, que é uma grande figura, né, uma grande figura. Né? Grande figura. Sucesso para ti e vamos lá até um próximo programa que você assiste aqui nos canais 20 e 520 da NetRS, em algumas cidades no 26526 e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Até a próxima!